Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Flávia, eu sou mãe e também sou terapeuta ocupacional. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o uso da chupeta e também daquelas crianças que chupam o dedinho. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, se você está gostando desse conteúdo, vai lá, se inscreve no nosso canal e já deixa o seu joinha. Isso vai ajudar bastante a gente a continuar produzindo conteúdos para ajudar vocês, tá bom? Se você é pai, se você é irmã, se você é cunhada, se você é avó, familiar ou aspirante a ser pai ou mãe, compartilhe esse conteúdo com seu esposo, com a sua esposa, com seus familiares. Assim você vai estar ajudando a gente e também as pessoas que precisam dessas informações para tomar as melhores decisões para cuidar das suas crianças, para elas crescerem saudáveis. Afinal, esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos falando então de dois tipos de sucção não nutritiva. Um é a chupeta e o segundo é a sucção digital, que a gente fala que é chupar o dedinho. Muitos pais acabam recorrendo à chupeta, inclusive antes mesmo do bebê nascer. Para alguns pais, a chupeta ou a mamadeira, elas fazem parte do enxoval. Mas eu vim dizer para vocês que isso não é necessário. E além de não ser necessário, a chupeta, ela é, gente, na maioria dos casos, prejudicial para o desenvolvimento da criança. Mas se ela é tão prejudicial, por que a gente vê muitas vezes tantos pais, tantas mães usando chupeta? A gente vai conversar um pouquinho mais no final. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é o seguinte: todo o crescimento dessas estruturas orais e faciais da criança, ela vai depender dos movimentos que a criança vai fazer durante esses primeiros anos de vida. E isso se reflete em vários outros pontos que vão se desenvolver na vida adulta. Quais são esses pontos? Como essa criança fala e como esse adulto vai falar, como essa criança ou esse adulto vai respirar. Então é importantíssimo você pai, você mãe, você entender o que a chupetinha pode causar nesses aspectos que eu falei para você, sobre a respiração, sobre a fala e ainda até sobre a alimentação. Então é o que eu falei para vocês, retomando. O movimento que a criança vai fazer, ele vai estimular de uma forma ou de outra como essa estrutura vai crescer. Por que eu tô falando de uma forma ou de outra? Acontece o seguinte, gente. Com o aleitamento materno, e vocês vão ver uma imagem bem aqui de uma criança sugando o seio materno, vocês vão ver que o seio materno ele vai estar até quase lá a partezinha de trás da gargantinha do bebê, para vocês entenderem. O peito entra bem profundo na boquinha da criança. Por que é importante vocês visualizarem isso? Porque quando esse seio ele entra mais lá atrás da boquinha da criança, ele vai estimular outras estruturas, outros músculos, que a chupetinha pode não estimular. E aí a gente está falando agora não só de chupeta, mas também de bico, inclusive da mamadeira. Mas por que a chupeta ela pode influenciar essa maneira da sucção, inclusive no seio materno, tá, gente? Eu tinha falado para vocês em outro vídeo que a chupeta ela pode ter uma relação, sim, com o interrompimento precoce da amamentação. E eu falei nesse vídeo também da importância da amamentação. Se você quer conferir, vai lá depois de assistir esse vídeo, tá? E confere o conteúdo que a gente deixou para vocês. Então vocês vão ver nessa imagem que o peitinho da mãe, o peito da mãe, ele vai estimular toda uma estrutura até lá atrás da boquinha, dessa cavidade oral da criança. Quando a criança começa a chupar a chupetinha, ela começa a fazer um estilo de sucção diferente. E o que pode acontecer? A chupeta ela não vai lá atrás e nem o bico da mamadeira, tá? Vamos enfatizar que são os dois. Então a criança pode desenvolver um tipo de sucção diferente daquele tipo de sucção que é necessário para o peito. E quando ela vai para o peito, pode ser que ela fique nervosa. Por quê? Porque ela pode estar viciada, você pode estar viciando seu bebê em uma sucção que não é funcional. Vamos deixar isso bem claro, por que não é funcional? Então, primeiro prejuízo, pode prejudicar a maneira como esse bebê vai mamar. E segundo, o crescimento orofacial. Por quê? Porque quando o bebê usa chupetinha demais, é igual eu falei pra vocês,
essa estrutura é estimulada de uma forma diferente, o bebê inclusive pode ficar com a boquinha mais aberta e pode causar um problema dental que chama maloclusão dentária. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui de como que isso fica na criança. Então é assim que fica a maloclusão dentária. Essa mordida pode ficar uma mordida torta, o queixinho pode ficar um queixinho protuso, com aquela criança com o biquinho alto. E esses problemas, eles podem se postergar até a vida adulta, inclusive fazendo com que a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, precise usar um aparelho, precise fazer uma correção ortodôntica. Então a gente precisa pensar também no sentido de gasto. Você pai, você mãe, quando você for decidir se você vai usar chupeta ou não, pensa nesse risco, porque é um gasto que você pode ter a mais no futuro com aparelhos para o seu filho. E aí, gente, essas malformações, essa maneira errada como essa arcada dentária pode crescer, como vai fechar essa mordida, tudo isso pode acarretar em outros problemas mais funcionais que podem inclusive gerar doenças. Por exemplo, o uso crônico da chupeta, ou seja, o uso prolongado da chupeta, pode fazer com que a criança seja aquela criancinha que não fica com a boquinha fechada, mas que fica com a boquinha aberta e começa a ter um padrão de respirador bucal. Como nessa imagem aqui que vocês vão ver. A criança que é amamentada, geralmente a boquinha dela fica a estruturinha mais fechadinha, contraidinha, certo como tem que ser. E a criança, quando usa a chupetinha, ela já pode ficar num padrãozinho de queixinho caído, de boquinha aberta e de uma hipotonia aqui da língua, tá, gente? E isso pode acarretar o problema da respiração oral. E qual que pode ser a implicação da respiração oral? Quem é respirador bucal sabe que esse tipo de problema, tipo de respiração, ele pode ocasionar problemas, por exemplo, infecções frequentes de garganta, pode ocasionar ronco, pode ocasionar problemas, inclusive como pneumonia e outras doenças contagiosas da via aérea. Por quê, gente? Porque o nosso nariz, ele tem pelinhos e estruturas que são filtro, que servem para filtrar as partículas de impurezas que tem no ar. E a nossa boca, ela não tem essa estrutura. Então, quando o ar entra, ele entra primeiro já gelado, porque ele não teve a estrutura do nariz para aquecer, que o nariz também serve para isso, e nem filtrado. Então, entra um ar mais gelado e menos filtrado. Isso pode gerar uma série de problemas para o seu filho, e depois você pode precisar de usar mais medicamentos, levar mais o seu filho ao médico, porque ele vai adoecer mais. Então, gente, tudo isso por causa do uso da chupeta. A gente precisa ser muito consciente no que a gente está escolhendo para os nossos filhos. Outro problema que a chupeta pode ocasionar, devido a toda a estimulação errada dessa estrutura motora e oral da face e da boca, é problemas de deglutição, problemas com a alimentação. Pode ser que essa criança, se ela usa muita chupeta, quando ela for fazer a introdução alimentar, ela tenha dificuldade. Principalmente com alimentos mais duros, alimentos mais sólidos, porque ela pode não conseguir tanto mastigar como deglutir da maneira correta, porque os músculos dela podem estar, por exemplo, fracos para isso. Entende? Então, quando você previne isso, você está prevenindo uma série de outros problemas para o seu filho. A terceira função que é prejudicada pelo uso da chupeta, gente, é a linguagem. Então, essa criança pode ser que ela não consiga articular os sons da fala de maneira correta. E, novamente, por quê? Porque os músculos dela não foram preparados para aquilo, não receberam a estimulação correta. E, mais uma vez, a estimulação correta é o quê? É peito, gente. A nossa natureza é perfeita. Aquilo que a criança precisa já está ali pronto, preparadinho. É o seio da mãe. Aí agora você pode se questionar, mas Flávia, eu já estou usando chupeta e eu não consigo mais tirar do meu filho. E aí eu queria entrar um pouco nesse ponto. Por quê? Muitos pais, muitas mães decidem pelo uso da chupeta e o argumento é o seguinte: meu bebê não dorme, meu bebê não se acalma, eu estou muito cansada. Então, você tem aí dois pontos. O bebê é agitado, que é o que a família alega, e a mãe muito cansada de amamentar. Então, esses dois pontos, gente, eles precisam receber uma atenção.
eles precisam ser tratados. Vou falar primeiro da mãe. Mãe, se você tá cansada, vamos tentar conversar com o marido, quem é sua rede, quem é o seu suporte. Seja sua avó, sua mãe, sua amiga, sua irmã, quem que é o seu suporte? Nos momentos em que você estiver cansada, você precisa descansar. E a amamentação, ela não é um papel, tanto a amamentação como o cuidado da criança, ela não é um papel exclusivo seu, é um papel que é dividido com os familiares mesmo. Então a gente precisa pensar na estrutura dessa família, em como essa família funciona, para essa mãe ter o tempo de descansar e ela conseguir cuidar do seu bebê, conseguir amamentar para que aquela necessidade oral dessa criança seja suprida no seio, que é a maneira mais saudável para o bebê e para a criança se desenvolver. O outro argumento muito apresentado é da criança agitada. Então a gente precisa entender o seguinte, especialmente para os pais de primeira viagem, pode às vezes ser um pouco difícil reconhecer do que é aquele choro daquela criança, especialmente se for novinho, no início é mais difícil para os pais irem reconhecendo. Depois, com o tempo, vocês vão pegando a manha, sabendo o que é um choro de dor, o que é um choro de fome, o que é um choro de fralda suja. E aí chega um ponto em que a mãe diz assim pra gente, eu já troquei o bebê, eu já amamentei ele, eu já fiz tudo. O bebê não tem nenhum problema e ele continua chorando, ele simplesmente não quer dormir. Pode ser, mãe ou pai, que o seu bebê, ele simplesmente não esteja querendo dormir naquela hora. Aquela hora para ele pode ser a hora que ele tá com um padrãozinho que ele tá mais alerta mesmo e ele quer interagir com vocês. Por quê? O que é muito comum acontecer? Muitas vezes o pai volta para o trabalho depois da licença paternidade e a mãe fica sozinha em casa. E ela fica sozinha em casa cuidando da casa, cuidando do filho e tentando cuidar de si mesma e amamentando. E essas são tarefas que vão modificar muito o funcionamento do dia a dia dessa rotina da mãe. E ela pode ficar muito cansada e entrar no modo automático de só cuidar, fazer o cuidado que a criança precisa e pronto. E a criança pode não estar sendo provida de um suprimento afetivo. A criança ela pode estar percebendo que aquela mãe não está de fato ali presente para brincar, para olhar, para fazer um carinho. E ela pode estar sentindo isso sim, gente. Os bebês eles são mais inteligentes do que a gente imaginava antes. As pesquisas têm mostrado isso. Então ele pode estar querendo, na verdade, uma atenção, um tempo de qualidade com você, mãe, e com você, pai. E existem algumas técnicas que a gente pode usar para acalmar o bebê que não sejam uma mamadeira. Uma dessas técnicas é o enrolamento quando o bebê é muito pequenininho. A gente pode falar um pouco depois em outro vídeo para vocês dessas técnicas, tá? Outra técnica é o próprio balanceio no colo, embalar a criança. Se você tiver uma poltrona de balanço é excelente, tá? A terceira técnica também é a massagem, a chantala, que pode ser feita no bebezinho aí desde muito pequenininho e pode ajudar a acalmar, especialmente se for à noite, esse pai e essa mãe estiver querendo dormir. A quarta recomendação que eu vou fazer para vocês é o banho relaxante. Esse banho relaxante pode ser dado tanto numa banheira quanto num baldezinho de ofurô. Ele vai ajudar a criança a diminuir o estado de alerta e ajudar a embalar ela para o sono, tá bom? Então eu tenho essas 4 dicas para ajudar você, pai, e você, mãe, a acalmar o seu bebê sem precisar usar a chupetinha, tá? Que é o ideal para o seu bebê. Mas aí, pode ser que em alguns casos você já tentou tudo isso. Você pai ou você mãe, eu já dei banho, eu já fiz massagem, eu já embalei, eu já enrolei, esse bebê tá muito irritado. Então aí nesse caso a gente precisa avaliar se também o bebê de vocês ele não tem um padrão de ser mais irritado mesmo. Os bebês já têm personalidade, viu, gente? Desde dentro da barriga, o bebê já está formando a personalidade dele. Pode ser que ele seja, de fato, uma criança mais agitada. Mas a gente tem que prestar atenção no seguinte. Se essa criança é uma criança que, em geral, ela tem dificuldade para dormir e para se manter dormindo, ela vai precisar passar por uma avaliação com um profissional terapeuta ocupacional. Por quê?
Porque esse sinal da criança ser muito agitada, da criança não conseguir manter o estado de sono, dela não fazer uma transição boa entre estar acordado e dormir, dela ficar sempre muito irritada, isso pode ser um sinal que essa criança tem alguma questão no processamento sensorial dela. Para você que nunca ouviu essa palavra, processamento sensorial é um aspecto do desenvolvimento funcional da criança que é muito especificamente analisado pelo terapeuta ocupacional, tá? Então é importante que você leve seu filho para ser avaliado por um profissional terapeuta ocupacional, porque se tiver acontecendo algum problema nesse sentido do processamento sensorial, esse é o profissional mais qualificado para intervir de maneira já precoce para prevenir outros prejuízos no futuro, tá? As crianças que têm dificuldade no processamento sensorial, elas podem inclusive ter dificuldade para aprender a ler, escrever, se relacionar com outras pessoas. Então, quanto antes a gente conseguir avaliar essa criança e intervir, menores serão os prejuízos no futuro. Gente, para finalizar é isso. Você familiar, você que cuida desse bebê, dessa criança, precisa ter as melhores informações para você conseguir cuidar do desenvolvimento para que ele desenvolva de maneira saudável. Esse é o propósito da gente nesse canal, compartilhar com vocês informações, tá? E a gente vai fechar com o seguinte ponto. A chupeta, ela não é necessária no enxoval, gente. A chupeta, ela não é necessária para o desenvolvimento da criança. E eu vou falar para vocês de maneira pessoal. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela nunca usou chupeta. Nunca precisou. O ponto que eu acredito é, se essa família, se esse pai, essa mãe e quem mais estiver na rede de apoio desses pais, se souber fazer um bom manejo do cuidado dessa criança, a chupeta ela não vai ser nem de longe necessária, tá? Porque de fato a criança tem a necessidade oral, mas essa necessidade oral é para ser suprida no peito mesmo. Às vezes a necessidade que ela está tendo não é da sucção, é de outro ponto e isso aí a gente precisa analisar melhor, tá? Por último, se você ainda não é pai, não é mãe, ou se você está grávida, não se deixe seduzir pelas propagandas, tá? Desses equipamentos. Tem muita propaganda por aí, tem muita imagem de bebezinho usando chupeta e isso tende a naturalizar algo que é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança. Lembra de tudo que eu falei para você. Lembra de todos os problemas que eu conversei com você, tanto o problema no crescimento aqui, quanto os problemas funcionais para mastigação, viração, para fala. Tudo isso pode ser influenciado pelo simples uso de uma chupetinha, gente. Então, se você tem um bebezinho, tá pensando em usar ou se você já usa, pensa bem, pensa nessas informações e tome a melhor decisão. Gente, é isso. Eu agradeço a companhia de vocês. E deixem os comentários de vocês se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem temas para sugerir para a gente conversar melhor a respeito. Até a próxima!